Olá, aqui é Josemi e nessa aula nós vamos falar do ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga. Embora o ERAC seja uma proteção sistêmica, sua atuação sempre tem como resultado o desligamento de linha de transmissão. Por isso a gente incluiu esse assunto aqui no curso de Proteção e Controle de Linha de Transmissão, PLT. Vamos começar falando sobre o controle carga-frequência. Então, num sistema elétrico, a cada instante ocorre o equilíbrio. Energia gerada é igual a perdas mais energia aproveitada. Ou seja, a cada instante a energia consumida está sendo gerada em algum lugar do sistema. Toda alteração instantânea de carga se reflete no momento inicial na frequência do sistema. Assim, ocorre uma diminuição temporária das frequências até que os reguladores das máquinas consigam agir injetando potência para retornar a potência a valores normais. Isso é na operação normal do sistema, aquelas variações que ocorrem na carga, os reguladores agem no sentido de normalizar. No entanto, no caso da perda de geração ou na perda de uma interligação, que importa a potência, também há redução da velocidade das máquinas, com a consequente redução da frequência. Só que aqui é diferente daquela situação normal. Aqui a gente já está falando de uma situação em que houve perda de geração. Então, dependendo da quantidade de potência perdida, o tempo durante o qual a frequência fica abaixo dos valores normais, ele torna-se mais ou menos crítico. Portanto, esquemas de rejeição de carga são necessários nessas condições para reduzir a carga conectada e trazê-la a um nível que possa ser suprida seguramente através da geração remanescente disponível. Então, se a gente perdeu uma parte da geração, a gente precisa também reduzir cargas para que mantenha o equilíbrio geração-consumo. E um dos esquemas que faz isso é um esquema de rejeição de carga, é o ERAC, que é Esquema Regional de Alívio de Carga. Ele é um esquema que utiliza relés de subfrequência instalados em pontos estratégicos do sistema elétrico, formando um regional, para desconectar cargas pré-determinadas. São cargas definidas, analisadas e pré-estabelecidas para serem desligadas nessas situações. E isso é feito usando o conceito de variação de frequência, o conceito de ΔF, ΔT, não simplesmente pela variação de frequência. E a gente vai entender por que isso aí. Aí, nesse caso, a quantidade de carga desconectada, ou seja, o princípio desse ΔF, ΔT, é que a quantidade de carga desconectada ela é função não somente da quantidade de geração perdida, mas também da velocidade com que isso ocorre. Esse é o princípio do esquema ΔF, ΔT. Então, por exemplo, uma queda de frequência de 0,5 Hz em 1 segundo equivale a uma taxa de variação de 0,5 Hz por segundo, que é a divisão de 0,5 por 1. Se essa mesma variação de frequência, ou seja, esses mesmos 0,5 Hz, ao invés de eles ocorrerem em 1 segundo, se isso acontecer em 0,2 segundo, essa taxa vai para 2,5 Hz por segundo. Então, a taxa de variação maior, ela caracteriza uma maior perda de geração. Com o esquema ΔF, ΔT sendo usado, ainda assim será necessário usar um esquema de corte de carga normal, baseado apenas na variação da frequência, com temporização fixa ou também de forma instantânea. São para os casos em que haja grande variação de frequência de forma lenta. O esquema ΔF, ΔT está mais associado com a velocidade com que essa variação de frequência ela ocorre. Então, se a variação é lenta, o esquema ΔF, ΔT ele não tem. Então, para isso, é necessário que haja outras formas de você usar o esquema sem ser pelo ΔF, ΔT, ou seja, usando as frequências puras, sem avaliar essa taxa de variação. Então, vamos analisar esse diagrama lógico do ERAC para a gente entender como ele funciona. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Na situação normal aqui, o sistema está operando normalmente numa frequência de 60 Hz, e aí acontece um distúrbio, você perde uma parte de geração, ou perde uma interligação, acontece alguma coisa lá, e sua frequência começa a cair. Então ela sai de 60 Hz, e ela baixa um pouco, é permitido ela baixar até um certo valor, mas quando ela chega aqui
a 59 Hz, ela parte esse esqueminha aqui, que é o esquema ΔF, ΔT que está lá instalado. Então, quando ela entra aqui, quando essa frequência atua, quando a frequência chega nesse ponto, ela parte esses temporizadores que estão aqui. Reparem, ele começa com 1 segundo e o último temporizador aqui é 370 milissegundos. Se você olhar, esse tempo maior está associado ao primeiro estágio, que nós chamamos de primeiro estágio, e dessa forma, na medida que o tempo vai diminuindo, ele vai aumentando o número do estágio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. De modo que o quinto estágio tem um temporizador de 0,37 segundos, ou 370 milissegundos. E aí, como é que isso funciona? Na hora que a frequência atingiu esse ponto aqui, que ela parte esses temporizadores, ainda não aconteceu nada, porque os temporizadores ainda não atuaram, e como veja que eu tenho um inversor em cada porta dessa aqui, então se eu estou com 0 na saída desses temporizadores, cada porta I dessa aqui tem 1 na entrada, então essas portas estão predispostas. Se essa frequência sair de 59 para 58.5, que é o que me dá um ΔF de 0,5 Hz, num tempo inferior a 0,37 segundos, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar 1 em todas essas portas aqui, e como o tempo foi menor do que isso aqui, consequentemente ele é menor do que todos os demais, portanto, todos esses estágios aqui vão operar. Então eu vou ter, desde o estágio 1 até o estágio 5, todo mundo operando. E numa situação dessa, eu vou tirar todas as cargas programadas para serem desligadas. Então observe aqui o que eu coloquei aqui, menos prioritária e mais prioritária. Deixa eu explicar mais outro, avançar um pouquinho mais, que eu vou explicar o que é isso do menos prioritário e da carga mais prioritária. Então, por enquanto, o que a gente está vendo é o seguinte. Então, se eu tive uma variação muito brusca de frequência, então eu perdi certamente um grande bloco de potência de geração, e aí eu fui obrigado a tirar todas as cargas que estavam programadas para sair nesse esquema. Um detalhe aqui que eu devo chamar a atenção é que essas cargas, naturalmente, elas não estão numa só instalação, essas cargas não estão numa só instalação, e mais ainda, elas não estão numa só empresa, são várias empresas aí, vários consumidores, então elas são distribuídas de forma que ninguém seja prejudicado. Inclusive há um rodízio de tempos em tempos, esse esquema ele é tirado de um consumidor e passado para outro. O importante é que, quando for necessário cortar a carga, não vai ser sempre o mesmo consumidor que vai ser penalizado. Então isso aí faz um rodízio para que vários consumidores participem, que não é lá uma participação muito interessante, mas eles têm que participar para contribuir para a estabilidade do sistema. Então nesse caso aqui, como está todo mundo interligado e a frequência vai variar da mesma forma em todas as instalações, cada instalação, digamos que a instalação A está no estágio 1, a instalação B está no estágio 2, a instalação C está no estágio 3, então, é colocado temporizadores de modo que não sejam desligadas essas cargas simultaneamente, e sim de forma gradativa, com uma certa temporização, você vai tirando carga por carga, de modo que você evita sobretensões no sistema. Se você tirasse essas cargas todas de uma vez, você teria problemas de sobretensão aí no sistema. Então, essas cargas não são retiradas todas de uma vez. Embora que quando atinge esse estágio aqui, elas vão sair, mas não simultaneamente. Então vamos agora para o segundo caso. Vamos dizer que essa mesma variação ocorreu, de 0,5 Hz, só que ela ocorreu agora em 400 milissegundos, ou seja, 0,4 segundos. Veja que eu estou botando o tempo aí bem próximo para não usar o limiar, para não usar o limite. Então, nessa segunda situação aqui, como foi o tempo que ocorreu, em que ocorreu essa variação aqui, ou seja, desde essa partida até você chegar nesse ponto aqui, quando ele aciona o sinal 1 aqui nessas portas, esse tempo agora foi de 0,400 ou 0,4 segundos. Como esse tempo é maior do que esse aqui, então deu tempo esse temporizador aqui operar. Então, se ele operou, ele veio aqui e bloqueou esse estágio, porque se ele botar 1 aqui, invertido aqui dá 0, mesmo essa frequência chegando aqui, esse estágio aqui não atua. Só vai atuar daqui para frente. E aí sai essas cargas todinha. Né? E essa taxa de variação, no primeiro caso que eu falei, quando ela variou 0,5 Hz em 0,37 segundos, a minha taxa de variação foi de 1,4 Hz por segundo, que é a divisão
do ΔF pelo ΔT, ou seja, esse tempo dividido, essa frequência dividido por esse tempo, dá essa taxa aqui. Nesse caso aqui, como eu atuei para esse tempo aqui, né, claro que eu botei um tempo no limiar, mas admitindo que seja esse tempo, então se eu dividir 0,5 por 0,41 vai dar 1,3 Hz por segundo. Então veja que aqui a velocidade foi maior do que aqui. Portanto, aqui foi mais grave, por isso que ele tirou todo mundo. E aqui ele já preservou essa carga. E aí é onde entra aquela questão da prioridade que eu falei. Então, a carga mais prioritária ela é colocada nos últimos estágios, porque ela só sai numa situação crítica, numa situação amena, numa situação menos crítica. Vai sair em outras cargas menos prioritárias, e essa carga prioritária é a última a sair. Na pior condição é que ela sai. Então, essa carga prioritária poderia ser uma indústria importante que tem, quer dizer, a importância que eu digo é do ponto de vista de custo, né, do prejuízo de um desligamento. Tem empresas que trabalham com produtos que você não pode desligar a energia. Se você desligar, você perde toda a produção que foi preparada ali de um dia e o prejuízo é grande. Então, muitas vezes não, creio que isso já seja dessa forma mesmo, no próprio contrato a empresa já coloca isso lá, para que ela não seja desligada sem um aviso. Ela tem que, qualquer necessidade que tenha que desligar, ela tem que ser programada. Mesmo numa situação dessa, ela pode até entrar num esquema desse, mas geralmente ela é colocada num estágio como sendo uma carga mais prioritária, então ela vai ser colocada nesse estágio aqui e nunca aqui. Aí vocês vão continuando, vocês vão entender por quê. Vamos para o terceiro caso. Essa minha taxa de variação de frequência, ela aconteceu, né? Ou seja, partiu e deu o corte aqui, ou seja, 0,5 Hz, só que agora foi num tempo de 450, vamos supor, 450 milissegundos. Então, seguindo o mesmo raciocínio, deu tempo, esses dois temporizadores operaram, portanto, esses dois estágios foram bloqueados e somente esses três operaram. Seguindo esse mesmo raciocínio, se essa variação de frequência ocorrer num tempo de 620 milissegundos, por exemplo, esses aqui são bloqueados e atuam esses dois. E se isso acontecer num tempo próximo a 1 segundo, então todo mundo aqui é bloqueado, só essa carga sai. Essa é a carga menos prioritária. Então essa carga aí, o que é que vai acontecer? Qualquer variaçãozinha aí que caia um pouquinho de... Quer dizer, que chegue, atinja essa diferença de 59 para 58,5, mas que não atinja, que seja um pouco mais lenta, né, um tempo menor do que 1 segundo, ela é a primeira a sair. Ela não, as cargas que estiverem aqui são as primeiras a sair. Por isso que elas são menos prioritárias. Então, é dessa forma que o esquema funciona. Mas observe, cada vez que um estágio desse aqui opera, como eu disse, no primeiro caso operou esse estágio e todo mundo operou na verdade, mas a taxa de variação de frequência foi essa aqui, 1,4 Hz. Essas outras aqui saíram porque faz parte da lógica. Se a situação é crítica, eu tiro todo mundo. Mas não quer dizer que essa daqui teve essa taxa de ΔF, ΔT, essa daqui teve isso, não. A taxa foi essa daqui. Como essas outras são menores do que essa, elas saem. Elas estão aqui nesse contexto aí, nesse conjunto. Mas a taxa foi essa. Quando o tempo foi aqui próximo de 400, então a taxa de variação foi 1,3. E o raciocínio é o mesmo. Não quer dizer que aqui aconteceu com essas taxas. Essa taxa, por exemplo, ela só vai acontecer justamente quando essa variação ocorrer no tempo de 1 segundo. Aí é que vai dar essa taxa de 0,5 Hz por segundo. E aí nós temos uma outra situação que é o seguinte. Vamos supor que a frequência variou do mesmo jeito, de 59 para 58,5, ela baixou, deu esse ΔF aqui, porém, essa variação de frequência, ela ocorreu num tempo maior do que 1 segundo. Vamos supor, 1,1 segundo. O que é que acontece aqui? Se deu 1,1, todos esses temporizadores operaram. Então, nenhum esquema desse aqui vai operar. Nenhum estágio desse aqui vai operar. Ou seja, o estágio que eu me refiro é o ΔF, ΔT. Então, no caso de esse esquema não operar dessa forma, o ΔF, ΔT, porque o tempo que essa variação ocorreu foi maior do que o maior tempo desse que foi estabelecido aqui nesse esquema, então o ΔF, ΔT não atua. Mas a frequência, de qualquer forma, ela chegou aqui, só que ela demorou um pouco a chegar. Então, para esse caso, é necessário você ter um esquema que a gente chama de backup. Ou seja, por quê?
porque mesmo não tendo sido com uma grande rapidez, mas a frequência está variando. A gente está perdendo geração em algum lugar e a frequência está caindo. E alguma providência tem que ser tomada. Então, nesse caso, a gente precisa de um esquema, dos esquemas de backup, que são essas subfrequências com um valor fixo, não vendo a taxa de variação, mas o valor puro da frequência, e com uma temporização, ou até mesmo sem temporização. É isso que a gente vai ver aqui. Por exemplo, na verdade, os estágios eles são compostos dessa forma. Por exemplo, o primeiro estágio, tá? O primeiro estágio ele é composto do delta F, delta T, que é aquele primeiro estágio que a gente viu lá, com aquela taxa de variação. Se a gente quiser voltar aqui, ó, o primeiro estágio é aquele em que a situação é menos crítica e dá uma taxa de 0,5 Hz por segundo. Como eu falei, os consumidores menos prioritários eles ficam nesse estágio aqui. Muito bem. Então, mas o primeiro estágio é só isso? Não. Porque isso aqui pode não operar. Basta que esse tempo de variação aqui seja maior do que 1 segundo, que esse ΔF, ΔT não opera. Mas esse primeiro estágio, ele continua existindo. É esse aqui, ó. Como isso aqui, se isso aqui não operar, se ele operar, as cargas que vão sair, elas estão aqui. Agora, se ele não operar, o que é que acontece? Aquela frequência de corte, a gente viu que a frequência variou de 59 para 58,5, então a frequência de corte é 58,5. Se chegou aqui num tempo maior do que 1 segundo, então, e a frequência continuar caindo, e demorar nesse valor aqui, há um temporizador de 6 segundos, e após 6 segundos, com a frequência nesse nível aqui um pouquinho abaixo, esse temporizador atua e o primeiro estágio cumpre a sua função, vai desligar as cargas que estão aqui no primeiro estágio. Agora, vamos admitir que essa variação aqui ela é relativamente lenta, mas não é tão lenta, não deu tempo esse temporizador, ela foi mais rápida do que esse temporizador. Aí ele espera um pouquinho mais, se essa frequência baixar e chegar em 57,3 antes que esse temporizador atue, aí ele vai atuar, vai ser uma atuação instantânea, né? Basta que ele atinja essa frequência e aí o primeiro estágio se completa. Então, na verdade, o primeiro estágio ele é composto de um esquema ΔF, ΔT, da função principal, que é o ΔF, ΔT, e dois backups. Um temporizado, para o caso de o tempo aqui ser superior a 1 segundo, no nosso exemplo, e ainda uma instantânea, porque se isso aqui também for com a rapidez tal que ele atinja 57,3, ele não vai ficar muito tempo esperando 6 segundos aqui para poder desligar. Ele já vem aqui, chegou nessa frequência, ele já desliga. E agora nós vamos para o segundo estágio. É o mesmo princípio, o mesmo raciocínio. Se o segundo estágio é formado pelo ΔF, ΔT do segundo estágio, e essa mesma frequência aqui, a 58,5, só que o tempo agora é de 8 segundos, né, para poder haver uma distinção entre um estágio e outro. E a frequência instantânea é se entre atingir 57,2, ela for baixando, atingir 57,2 Hz antes de 8 segundos, então sai pelo instantâneo. Então esse é o segundo estágio. E vai tirar um outro grupo de cargas. Então, o mesmo raciocínio para o terceiro estágio, o mesmo raciocínio, ΔF, ΔT, se isso aqui não atuar, tem o terceiro estágio, tem a temporização, essa mesma frequência com essa temporização, só que agora é 12 segundos. E se essa frequência caiu para 57,1, ou seja, de 58,5 para 57,1 em menos de 12 segundos, ela vai também atuar instantaneamente. Então isso forma o terceiro estágio. O quarto estágio, idem. Só que a diferença do quarto estágio é que não se usa mais essa frequência temporizada, só tem essas duas possibilidades aqui. É a frequência, é o ΔF, ΔT, e se ele não atuar, a frequência vai esperar que a frequência chegue a 56,8 e desliga, atua o quarto estágio, né? Só não tem essa temporização. E o quinto estágio, como a gente viu, é o ΔF, ΔT, o quinto estágio do ΔF, ΔT, e quando a frequência instantânea cai mais ainda, ele não tem essa frequência temporizada. É bom que se diga que o fato de não ter essa frequência temporizada aqui não quer dizer necessariamente que tem aí um estudo, alguma coisa que diga que isso não pode ser feito. Na maioria das vezes, isso é feito por uma limitação de componentes, de relés, né? Porque você faz isso com relés de subfrequência. E muitas vezes você precisaria botar mais relés de subfrequência para fazer isso, e às vezes não justifica, só para você botar um estágio que demora mais a ocorrer e você
tem um custo para isso aí, né? Colocar um relé a mais. Então, muitas vezes você não coloca esse estágio por uma questão de custo, né? Sair mais em conta. Claro que o cara não vai fazer isso e prejudicar o sistema. Mas não quer dizer que essa lógica, tem uma lógica aqui que diz que aqui não pode ter essa frequência temporizada. Poderia ser uma frequência diferente de 58.5. Veja que aqui usou-se a mesma frequência para os 3 temporizadores. Naturalmente, que nesse esquema aqui, tinha uma limitação de contatos de frequência, do relé de frequência, que foi usada a mesma frequência nos 3 estágios, mudando apenas o tempo. Mas essas frequências bem que poderiam ser diferentes, né? Ela bem que poderiam ser diferentes. Então veja, essa é a forma como o ERAC funciona. A gente já viu aí, né? A questão do consumidor prioritário, né? Então o consumidor prioritário ele fica no último estágio. Sim, outra coisa. A gente está olhando aqui uma distribuição de cargas que aqui no caso, se você somar, isso dá 40%. Então, nesse exemplo aqui que nós fizemos, eu peguei um exemplo real, então era previsto cortar a carga atingisse, no caso de atingir o primeiro estágio, né, que é aquele estágio que tira todo mundo, então você tiraria 40% da carga. Veja que não está distribuído de forma igual. Aqui poderia ser 10%, ou sei lá, era 8% para dar 40% para cada um, mas não, aqui tem 6, aqui tem 7, aqui tem 10, aqui tem 8, aqui tem 9, por exemplo. E por que isso? Isso é porque quando você escolhe um consumidor para cortar, fazer o corte de carga, não quer dizer que todos os consumidores são iguais. Se todos os consumidores tivessem a mesma potência, era fácil de você pegar e, em cada estágio, botar um número de consumidor e totalizar aquela quantidade de carga que você quer tirar. Mas muitas vezes essa variação aqui é porque um consumidor tem uma potência maior do que o outro e ele só tem uma linha e você tem que tirar ele. Então acaba que esse aqui, por exemplo, digamos que eu queria tirar aqui só 6% de potência, mas com o cara só tinha uma linha e a linha dele representava 7% no meu total, então tive que tirar os 7%. O cara acaba tendo um certo prejuízo aí. O mesmo raciocínio vale para os demais. Então essa é a razão por que esses percentuais não são iguais em cada estágio desse aí. E prosseguindo aqui, a gente vai falar de um esquema próprio do consumidor, que é interessante justamente para essa situação anterior que a gente citou aí. A gente está chamando aqui de otimização do ERAC. Por exemplo, quando o consumidor industrial ou uma concessionária tem apenas uma linha, esse exemplo que eu acabei de falar, ele pode instalar um relé de frequência e otimizar o seu corte de carga. E como é que isso é feito? Aquilo que eu falei, vamos supor que eu precisava tirar 50 megawatts de um consumidor. Era a contribuição daquele consumidor no meu ERAC, para poder eu regularizar a minha frequência do meu sistema. Perdi uma certa quantidade de geração e eu preciso tirar uma certa quantidade de carga e um daqueles consumidores teria que contribuir com, digamos, com 30 megawatts. Só que aquele consumidor só tem uma linha. E a linha daquele consumidor ela é de 50. Como ele tem que entrar no esquema, ele acaba sendo penalizado, porque um outro consumidor que tiver uma potência menor, que esteja no esquema, está perdendo menos do que ele. Como a linha dele é de 50 megawatts e ele só precisaria tirar 30, ele vai ter que tirar 50 porque ele só tem uma linha. Então o que é que ele pode fazer? Ele pode instalar um relé na instalação dele, na subestação dele, um relé de frequência, e aí ele otimiza o corte de carga dele, porque lá dentro, certamente, se ele tem 50 megawatts, para facilitar o exemplo, vamos supor que essa linha dele seja de 50 megawatts, e ele lá dentro tem 5 alimentadores lá, 5 ramos, e cada um com 10 megawatts. Então o que é que ele pode fazer? Ele bota o relé de frequência dele, e quando atingir, no estágio que for definido para ele, você vai ficar nesse estágio aqui. Então ele faz o ajuste colocando naquele estágio, e quando atingir aquela frequência, ao invés dele tirar a linha dele toda, ele vai lá e tira três alimentadores daquele dele lá. Então, ao invés de ele tirar 50, ele tira 30, que era o que ele precisava. Então, isso é uma otimização que se faz para o consumidor não perder a linha dele toda, não perder os 50 megawatts, ele perder só 30, porque era só o que precisava tirar. Então, isso é uma possibilidade que é uma oportunidade que é dada ao consumidor. Pode ser um consumidor industrial, pode ser uma concessionária de energia, para que ela tire só aquela quantidade de carga, ao invés dela perder uma linha toda e tirar uma potência maior do que o que seria necessário. Naturalmente que um esquema desse é supervisionado pelo
o fornecedor aí, que pode ser a empresa distribuidora de energia, né? Ou então o próprio ONS. Tem que fiscalizar e para que o cara ver se o cara está colocando, testar e tudo, para ver se ele colocou o ajuste correto e se o projeto dele realmente está tirando aquela quantidade de carga. Não estamos aqui imaginando que o cara ia fazer uma armação lá e, não vou tirar 30 não, vou tirar 10. Apesar de que isso não é nenhuma coisa do outro mundo. Mas, de qualquer forma, isso é a regra, né? Ninguém deverá se sentir ofendido por isso. Mas, para ele fazer isso, ele tem que ter uma supervisão e o órgão controlador, que no caso é o ONS, ele tem que ter a garantia de que o cara de fato fez aquilo. Então, é isso que o esquema faz. Uma outra questão em relação ao ERAC é importante a gente colocar aqui é isso aqui. Todo ERAC ele é um esquema de rejeição ou corte de carga, mas nem todo corte de carga é um ERAC. Então, nós vamos dar um exemplo aqui. O que é que isso significa? Porque eu coloquei isso aqui. Eu coloquei isso aqui porque eu já vi algumas pessoas fazendo confusão. Pegar um esquema de corte de carga e dizer que é um ERAC. Um ERAC é bom deixar claro que um ERAC é um sistema regional e que, por ser regional, ele tem que usar uma grandeza que envolva o sistema todo. E que grandeza é essa? É a frequência. Então, através da frequência, você consegue, todo mundo está vendo o que está acontecendo com a frequência. Então, por isso que esse esquema ele é chamado de ERAC, é um regional, é um esquema regional de alívio de carga, porque como ele envolve todo o sistema, a frequência varia por completo no sistema interligado, então você pode fazer um esquema de corte de carga de forma adequada, de forma bem distribuída, né? E como eu disse, selecionando quem é o consumidor prioritário, quem não é, e fazendo um rodízio daqueles, né, de quem vai participar do esquema, quem vai contribuir, né? Porque de tempos em tempos você muda. O ERAC, durante um certo tempo, vai estar com determinados consumidores, depois de um tempo você muda, passa para outros. E por que você consegue fazer isso? Porque você está fazendo isso através da frequência. A frequência é vista no sistema todo. Esse sistema interligado, essa frequência está sendo vista nesse sistema todo. Isso é um esquema regional, é um ERAC. Portanto, gravem bem, ERAC está associado com subfrequência. Agora, você tem esquema de corte de carga que é feito localmente nas instalações, nas concessionárias, nas indústrias. Então, você tem aqueles esquemas locais que é corte de carga também, mas pode até usar frequência, se assim o cliente entender. Ele pode até usar frequência, mas ele não estaria nesse contexto aí, não estaria nesse ERAC. Mas normalmente esses esquemas de rejeição de carga, o corte de carga que é feito localmente, ele é feito de outra forma, com corrente, com sobrecorrente, com subtensão, que é esse exemplozinho que a gente vai dar agora. Botei um exemplo bem simples para poder isso ficar bem caracterizado. Então, na verdade, o que ocorre aqui? Vamos supor que numa subestação você tem lá dois transformadores, tá? Eu fiz de forma bem simplificada. Tem dois transformadores de 230 para 69 kV. E lá no 69 kV eu tenho 6 linhas de transmissão. Vamos dizer que eu dei um exemplo aqui, pessoal, quem não sei se eu falei isso quando eu falei de arranjo de subestações, mas isso aqui, um representa o disjuntor, 2 é uma tensão de 69 kV, e isso aqui é um número sequencial de linha. Vamos supor que eu tinha aqui 6 linhas, e aqui são os disjuntores dessa linha. 12L1 é o disjuntor da linha 02 Lima 1, ou 02L1. Então vamos dizer que eu tinha 6 linhas aqui, de L1 a L6. Isso era totalmente equivalente aos dois transformadores que eu tinha aqui. Um transformador que eu chamei de 04T1, 23069, e tem um outro transformador 04T2. Vamos tratar de um só. Então, vamos supor que numa dada situação lá, eu perdi um desses transformadores. Então, esses dois transformadores, eles tinham a capacidade de alimentar essa... Vamos admitir que numa situação limite. Um transformador tinha capacidade para alimentar 3 linhas e o outro transformador tinha capacidade para alimentar 3 linhas. Claro que nenhum sistema inteligente vai trabalhar desse jeito, no limite, né? Você está exatamente com a mesma quantidade, a carga que você tem e a potência que você tem. Mas vamos admitir, para esse exemplo aqui, esse caso extremo. Então, tinha dois transformadores, um alimentando três cargas, 3 alimentadores, representados por esses disjuntores,
e o outro transformador alimentando mais 3. Pronto. Aí numa situação dessa, num dado instante, lá eu estou com meus 2 transformadores operando, e estou com minhas 6 linhas, meus 6 alimentadores também operando com sua carga nominal, e aí dá um defeito no transformador desse aqui, e eu perco esse transformador. Desliga o 2, desligou o transformador 04 tango 2, e ficou só esse aqui, só o 04 tango 1, o 04 T1. Então eu perdi um transformador e ficou só um. Naturalmente que esse transformador que ficou, ele não tem capacidade de alimentar as 6 linhas, os 6 alimentadores. Ele só tem capacidade de alimentar 3. Então, o que é que esse esquema faz? A gente coloca um relé de sobrecorrente. Quando a carga desse transformador começa a aumentar, porque ele começa a entrar em sobrecarga, e aí você faz isso com relé de sobrecorrente temporizada. Se eu não falei, pessoal, 51 é o NEMA de um relé de sobrecorrente temporizado. 50 é o sobrecorrente instantâneo e 51 é o NEMA de um relé de sobrecorrente temporizado. Poderia ser até uma unidade instantânea e um temporizador externo, mas hoje em dia, como a gente hoje está se falando só em relés digitais, essa função já existe lá. E vamos admitir que fiz a temporização lá, além de ter ajustado o nível de corrente aqui. Vamos supor que o meu transformador atingiu uma sobrecarga de 20%, e esse relé estaria ajustado para operar para essa sobrecarga de 20% num determinado tempo, ou seja, ele aguenta 20% até, vamos dizer aí, 2 minutos. Então eu coloco esse relé com essa temporização, e quando esse tráfego começar a entrar em sobrecarga, que esse relé operar, ele ainda faz uma análise. Ele vai aqui no lado de 69 kV, lá na minha barra de 69 kV, e lá eu tenho um relé de subtensão. Naturalmente que se eu tenho uma quantidade de carga maior do que a minha potência, que está sendo suprida, vai haver uma subtensão aqui. Isso é óbvio. Então, aqui vai ter uma subtensão. Então, se faz essa avaliação. Sobrecarga no transformador remanescente, porque o outro saiu, deu um defeito e o outro desligou. Atingiu a sobrecarga nesse transformador e houve essa subtensão, que também é um valor calculado, né? A partir de que momento eu entendo que eu perdi fonte aqui, de modo que o meu tráfego não tem capacidade de alimentar todas essas cargas, e a tensão aqui na barra de 69 kV começou a cair. Então eu instalo um relé de subtensão na barra de 69 kV, boto um ajuste para ele, e na hora que atingir aquele nível de subtensão que o estudo mostrou que era equivalente à perda de 3 linhas, vamos supor. Então, na hora que essas duas coisas acontecerem, subtensão na barra de 69, sobrecarga no tráfego de 230, eu mando, esse meu esquema manda tirar essas 3 linhas aqui, de modo que eu deixo só 3, as outras linhas, digamos, a L4, L5 e L6, de modo que ela possa ser alimentada por esse transformador. E aí eu só perco metade da minha subestação, metade das minhas cargas. Eu perdi um tráfego, então eu tiro a quantidade de carga correspondente e fico com minha subestação energizada. Pelo menos metade das minhas cargas são preservadas. O meu esquema de alívio de carga faz esse equilíbrio. Claro que nem toda subestação tem isso. Por quê? Porque, em geral, em muitas subestações, tem reserva. Não é? Eu não estou no limite. Isso é mais para aquela situação em que minha subestação está no limite ou quase no limite. Ou seja, eu sei que eu perdendo um transformador, o que fica não é capaz de alimentar a minha subestação, alimentar minhas cargas. Então eu preciso de um esquema desse. Quando eu tenho uma certa folga aqui, quando eu tenho uma certa reserva de potência, eu não preciso de nenhum esquema desse tipo. Então isso era importante eu colocar isso aqui, porque como eu disse, eu já vi muita gente fazer essa confusão, chamar isso aqui de ERAC. Isso não é ERAC. ERAC é isso que a gente viu aí para trás, que é feito com eletrosubfrequência. Isso é um esquema de corte de carga, é um esquema de rejeição de carga, mas não é ERAC. Por isso que eu coloquei aqui. Todo ERAC é um esquema de rejeição ou corte de carga, porque ele corta a carga, mas nem todo corte de carga é um ERAC, que é esse caso aqui. Isso é um corte de carga, mas não é um ERAC. Ok, pessoal? Então, com essa aula aqui sobre o ERAC, a gente complementa é um complemento do curso, né? Porque quem vai trabalhar com sistema de transmissão, eventualmente não, isso não é muito difícil de acontecer, vai se deparar com essas situações, de você ter um ERAC, e às vezes você, como eu disse, às vezes a pessoa nem entende direito o nome, o que é, nem como ele funciona. Então, eu acho que com essa apresentação que a gente fez, a gente conseguiu mostrar o conceito, e você tanto vai
saber o que significa, como vai saber o que fazer, né? Que providências tomar numa situação em que ocorra isso. Só lembrando, né? Que como a ideia disso aqui é que isso aqui sirva para quem faz projeto, para quem faz, quem dá manutenção e quem opera a instalação, eu só quero lembrar que todo trip do tipo ERAC, né? Ou desse tipo, ou seja, todo trip que é corte de carga, que é para aliviar a carga do sistema, ele não deve, ele não deve partir esquema de falha de disjuntores. Isso é bom que fique bem claro. Por quê? Porque quando isso acontece, no esquema de alívio de carga, não tem defeito no sistema, eu só estou desligando os meus disjuntores, estou tirando minhas cargas para poder equilibrar a minha geração com a minha carga. E não ter um blackout, não perder o sistema todo. Eu só estou fazendo aquilo ali para poder normalizar a frequência do sistema e, por conseguinte, manter o equilíbrio entre a geração e o consumo, a geração e a carga. Então não tem defeito no sistema. Se alguém falhar, se um disjuntor desse não abrir na hora que eu mandar um trip, claro, eu acabo entrando em outro estágio, tirando mais alguém que não deveria sair, mas isso é menos grave do que eu de repente perdi uma subestação todinha porque eu ia tirar uma linha, como nesse caso aqui, ó, eu tinha 6 linhas e eu precisava, aconteceu isso aqui, eu perdi um transformador, precisei tirar 3 linhas aqui para poder equilibrar a minha potência com a minha carga, e aí um desses disjuntores falha, meu esquema de falha atua e eu tiro a subestação toda, tiro os 6 disjuntores, quando na verdade eu só precisava tirar 3 para equilibrar minha carga. Aí por isso que eu estou lembrando, quem for fazer projeto, ficar atento para não pegar um trip de um esquema de corte de carga ou de um esquema de rejeição de carga e colocar esse trip, por exemplo, para partir um esquema de falha de disjuntor. Muito pelo contrário, deve ter uma forma de inibir o esquema de falha nessa hora. Mas, em geral, é só você não colocar isso aí para partir o falha, que ele aí já faz, já cumpre com a função dele. Ok? Então, espero que o objetivo tenha sido atingido e que a gente, vamos esperar aí a próxima aula.